E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser o mais polêmico do canal? Com certeza vai ser. Só que eu não vim aqui para dar pitacos aleatórios sobre valores, mas eu vou explicar para o cliente final que contrata os nossos serviços da topografia, como também vou falar com os concorrentes / profissionais, colegas de trabalho, sim. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas que vêm visitar aqui o canal, na realidade, são as pessoas da área da topografia. Cliente mesmo quase não vem. Mas vamos lá, é só para que vocês comecem a pensar agora nos valores. Chegamos a 2023, estamos passando por, novamente, uma inflação que vai subir sempre, todos os anos, e a tendência é que a gente tenha um crash financeiro, né, um problema financeiro, até 2030. Pelo que se especula, pelo que se cita por aí. Então preparem-se, pensem nos valores, porque nós talvez teremos aí alguns momentos trevosos na questão financeira. Eu não sou nenhum guru especialista em economia, mas eu tento beber de várias fontes, e as previsões que vêm daqui para frente não são as melhores. Então, eu vou passar aqui para vocês uma ideia sobre valores, para que vocês tenham assim uma régua diferente, balizadora, na hora de montar o preço de vocês. E por que eu cito isso? Tem a questão do equipamento. Quem conhece a Estação Total sabe, o equipamento de entrada, não estou falando que ele é ruim, mas estou dizendo que é um equipamento que não é aquele mais conhecido, eu não vou nem citar a marca, todos sabem. Aquele equipamento mais conhecido, ele parte aí da casa dos 80, 120, 200 mil, tem coisas até mais caras para a Estação Total. Equipamentos de entrada. Aí agora para o cliente entender, aquilo que parece uma câmera fotográfica grandona em cima de um tripé é a tal da Estação Total. Um equipamento que vai suprir a demanda do cliente e tu, topógrafo. Um equipamento aí na casa dos 15 a 20 mil, tu começa bem. Desde que tenha precisão angular de 2 segundos, ou menor do que essa, isso garante para o cliente um rigor maior. Mas também tudo vai depender do operacional. Se o técnico em campo não nivelar bem e não mantiver os equipamentos periféricos todos em dia, na questão da aferição e adequação do trabalho, ele vai trazer problema. Então, falando disso, equipamento de entrada, 20 mil reais. Nem vamos falar do equipamento de posicionamento global, que é o GNSS. Esse aí todos sabem também. Tem valores ali na casa dos 50, tem valores na casa dos 60, 80 e tem outros na casa dos 100 mil para cima. Fora da outra marca mais conhecida, nem vamos citar, né? Então agora isso vai assustar o cliente e vai assustar os meus colegas de profissão. São esses os valores 2023. Se tu estiver olhando esse vídeo daqui a 7, 8 anos, esquece. Isso vai ter aumentado em torno de 25 a 30% ao ano. Então nós teremos outros valores, tá? Então vamos lá. Agora vamos fazer um comparativo básico. Quando tu vai contratar um pedreiro, um construtor, quanto em média tu paga? Já parou para pensar? Não que eu vou ficar aqui comparando valores, porque é o seguinte, vai depender muito de cada região. Mas eu peguei os valores da minha região. Ó, um construtor, o dia de um construtor aqui na nossa região, em torno de 500 reais. Mas isso em torno é assim, se tu pegar abaixo disso, tu corre sério risco de ter um trabalho abaixo da qualidade que se espera. O ideal é entre 500 e 700 reais o dia do construtor. E nós estamos falando de uma região metropolitana aqui de Porto Alegre. No que tu passa de Ivoti para cima ali, Ivoti principalmente, é uma cidade em que os construtores eles partem de 700 reais. Se tu está em outra região, aí sudeste, centro-oeste, nordeste, a gente sabe que cada lugar, cada região, com seu conglomerado de estados e cidades, compõe valores diferentes. Depende do quanto a moeda vale, o valor da gasolina, enfim, o valor do quilowatt-hora, tem tudo isso. Todos esses valores balizam a tua régua para cima ou para baixo. Falando de região sul, tá? Então, para topografia, por que eu estou dando esse comparativo? Mesma coisa, o projeto. Vocês sabem que para ter uma casa em cima de um terreno, para que se tu consiga isso, tem que ter a planta para conseguir o habite-se. Sem a planta, tu não consegue o habite-se, logo a casa que tu vai construir em cima do teu terreno, ela não tem valor algum. Quando tu for vender um dia a casa, quer dizer, o bem imóvel, o que tu construiu de benfeitoria não vai valer nada, sem que tu tenha isso registrado em papel, vai valer o terreno. Então, logo, o que a gente deve pensar? Poxa, para que eu consiga vender depois o terreno com a casa em cima e tudo isso possa compor o valor total, eu necessito do habite-se. Então, logo, tenho que falar com o engenheiro ou arquiteto. Eu não sei qual deles que tem atribuição real para o habite-se, creio que os dois. Tem que ter o projeto, tem que ter a planta da tua casa. Porque vai ter lá o dimensionamento, tubulação, parte elétrica e assim vai. Então assim, isso foge da minha atribuição, é melhor eu nem explorar muito esse assunto, porque não compete a mim. Mas o que eu digo a vocês, tem gente que troca todos os anos de celular.
Tem gente que troca todos os anos, por exemplo, de um celular comum, Android, que está aí na média de 2, 4 mil reais nos dias de hoje, para um equipamento de médio para bom, né, mas não o mais caro, vai desembolsar em torno disso, 2 mil a 4 mil reais. E isso quase que anualmente. Aí eu vejo preços de topografia que são, sei lá, vamos supor aí 1/3 de salário mínimo ou metade de um salário mínimo. Só que eu fico me perguntando, qual é a competência de quem faz esse trabalho? Essa pessoa entende das normas de geo urbano, que agora são vigentes. E saiu a norma, na metade agora de 2022, em breve vai ter uma lei para isso federal, e aí as pessoas que estão vendendo seus trabalhos, entregando isso para os clientes, então clientes, ó, o alerta, estou falando aqui para os profissionais da minha categoria, mas o foco principalmente aqui do canal sempre é orientar cliente. Então, o rigor técnico que a pessoa vai entregar, o comprometimento dela quanto ao que vai ser entregue, compete ao valor? Não. E por que eu falei antes sobre valores da construção, tanto o construtor quanto a questão do projeto? Pelo seguinte, e também falei de celulares, porque vejam bem, todas essas coisas para as pessoas têm valor. E as pessoas nem pensam, nem pestanejam na hora de comprar um equipamento, um dispositivo eletrônico, que é uma coisa que é volátil. Hoje tu mantém ela por 2, 3 anos, os que tem sorte, e logo tem que trocar. E se paga aquilo e nem se pensa no valor. Por quê? Tu tem ali aplicativos, uma série de aplicativos, desde aplicativos de banco, conta, gerenciamento de contas, tu tem as ligações, o WhatsApp e tudo, redes sociais, fora outras coisas. Mas aquilo ali é um valor passivo, e tu desembolsa ele sem pensar. Mas quando se trata de responsabilidade técnica, o pessoal quer pagar o menor valor possível. E por que eu citei até os profissionais da engenharia e da arquitetura, construtores, e aí estou querendo balizar com celular e topografia. Eu sei que fica uma coisa que parece uma salada de fruta e sem pé nem cabeça, mas analisem. O topógrafo, junto com o dono, o proprietário da área, ou o poceiro que se auto-intitula, né, o titular da área, o dono, vocês dois respondem em instância civil e criminal pela área. Então, se o poceiro ou o titular da área, a pessoa que está na matrícula, né, realmente como dono, mentir as informações sobre os marcos da área, vai induzir o topógrafo ao erro. Então, o topógrafo tem uma responsabilidade sobre um bem teu imóvel. E é geralmente o bem mais precioso que a pessoa tem. Muito mais do que um celular, muito mais do que um jet ski, muito mais do que, às vezes, o único carro da família. Ou tem famílias que, quando conseguem hoje, com os valores atuais, ter 2 carros, mas assim, a maioria das famílias hoje tem um carro apenas. E aí a mulher, o marido usam e os filhos. Aí uma casa hoje, um apartamento, geralmente ela não passa muito de 45 metros quadrados. Sendo que nos anos 80, 90 para baixo, qualquer casa tinha 80 metros quadrados para cima. O projeto aqui na região, casa simples, casa ou apartamento, parte de R$50 por metro quadrado. Façam as contas aí, 50, 70 reais o projeto por metro quadrado. Se for uma casa de 100 metros quadrados, quanto isso vai custar? Aí quando chega, não precisa nem fazer muita conta, né? Pensem aí. Quando chega o topógrafo às vezes e passa para um terreno de 360 metros quadrados, passa o valor de R$2.500 para medir a área e às vezes alterar a matrícula, o pessoal grita. Acha espantoso o valor. Só que eu digo para vocês o seguinte, e a responsabilidade técnica? Agora eu estou falando para o cliente e estou falando para o pessoal da minha área, para os profissionais que vêm beber da fonte aqui. E até digo para vocês, surpreendentemente, quando eu fiz um vídeo falando de georreferenciamento urbano, no ano passado, eu vi que meu canal deu uma subida nos inscritos e principalmente em views, visualizações. Inscritos sempre representa 10% do que realmente o pessoal que assiste o canal. Então o pessoal veio beber das informações que eu coloquei ali de graça. Depois eu fui lá e coloquei em modo privado o vídeo, ninguém mais pode acessar. Por que isso? Eu vi que eu estava dando munição para a concorrência. Mas agora, nesse caso aqui, não é nem munição. Eu estou orientando de verdade. Cliente, não contrate o profissional com preço mais baixo. E aí agora, lamento aí aos profissionais que atuam na área da topografia, porque vão se ofender. Vocês que são ainda do tempo apenas da estação total, e vejam bem, não estou discriminando nenhum de vocês, não estou dizendo que vocês trabalham mal. Mas vocês precisam passar agora por uma adequação, por um ajustamento, ou por uma reciclagem da profissão. Óbvio que quem está há muito tempo no mercado e já está quase se aposentando não vai passar por isso. Vai trabalhar em mais 1, 2, 3 anos, quiçá, do jeito que estava e deu. Vai largar isso de mão e vai fazer outra coisa da vida, porque aposentados também continuam trabalhando. Mas quem pretende ficar no ramo por mais 10, 15, 20, 30 anos,
né? E eu não sei dizer para vocês se eu vou ficar todo esse tempo, mas o que eu aponto a vocês, oriento vocês: comecem a balizar os preços de vocês mais alto já. Porque é o seguinte, tem gente entregando prancha horrível, tem gente que não entrega memória de cálculo para os clientes, aí não pode ser auditado, tem gente que não tem uma monografia, tem gente que não sabe escrever direito para gerar o memorial que vai alterar a matrícula, então não sabe nem as regras de pontuação. E aí não estou eu querendo aqui bancar o professor de português, mas assim, coloquem o texto para refinar, para passar pelo crivo de uma pessoa que saiba avaliar o que está bacana ou não. Tentem melhorar o produto de vocês com a prancha, tentem melhorar o que vocês entregam para o cliente e o cliente saiba cobrar, porque é o seguinte, eu vejo que muitos dos profissionais do ramo não entregam a memória de cálculo para o cliente, não entregam às vezes um KML, ou seja, tu desenhou em CAD, aí tu exporta o polígono todo em KML, até para que tu tenha uma prova que a pessoa também possa acessar num Google Earth de graça. Ou seja, ela não tem um software CAD, e obviamente as pessoas não vão ter, até porque o software é caríssimo, mas elas vão ter como acessar pelo menos aquelas informações de graça no Google Earth. E isso também serve como prova para quem foi à área medir e serve para o cliente para embasar ele. Então, clientes, entenda o seguinte: quando vocês compram aquela marca mais conhecida da maçã mordida lá como telefone e pagam 6, 7, 14 mil reais nos dias de hoje, e aí vocês acham caro pagar por uma topografia de 2, 3 mil reais, saibam que a balança de vocês está bastante errada, bastante equivocada em questão de preço. E o que eu estou falando aqui não é para ofender ninguém, é apenas para que vocês pensem. O responsável que vai até a tua área medir, ele tem uma responsabilidade técnica e ele tem competência para estar na área, e cobrem dele a credencial, tá? Se ela está em dia, se ele está com a credencial ativa, saibam quem vai pisar na área de vocês. Pensem nisso que eu estou falando, é uma reflexão. E avaliem, poxa, o profissional que está vindo aqui, ele realmente está qualificado para fazer o serviço? E os profissionais que atuam na área, entendo que vocês têm que o tempo inteiro reciclar os conhecimentos e saibam que o trabalho de vocês ele vai ter que ter um valor mais alto. Então aqui na minha região eu vejo pranchas horríveis, pranchas que tu não consegue identificar exatamente onde a área está, não tem às vezes uma malha de coordenada, então tu não consegue ter referência alguma do fuso da área. E isso eu estou falando de gente que foi lá e fez com equipamento para georreferenciamento, ou seja, foi lá com o GNSS, posicionou a base, pegou o receptor rover, coletou informações e não coloca a malha. Aí assim, daí vai lá e coloca o norte. Coloca lá a rosa dos ventos para dizer onde é o norte, mas não tem malha. E aí detalhe, a questão da norma inclusive. Aí eu estou dando agora um pouco de spoiler da norma para quem não tem. Na norma está dizendo, se tu colocar a malha de coordenada, tu nem precisa colocar o norte. É óbvio que para onde está orientada a malha, com as coordenadas, ali é o norte. E é assim, quem não sabe disso aí que vá atrás, que pesquise. Tá? Porque isso hoje é uma questão básica, muito básica. E o cliente, se preocupe com a sua área, não vá pelo preço. Tá? Se tem profissionais que têm qualidade boa com valores mais baixos, saiba que na topografia isso não funciona. Preço baixo, a qualidade vai corresponder àquele preço baixo. Quando tu pega um lote urbano na região aqui do sul, tô falando aqui entre Canoas até Gramado e entre Carlos Barbosa até Rolante, outras regiões é diferente os valores. Se o topógrafo for fazer um gel urbano para vocês de uma área de 300 metros quadrados e o valor dele for assim, ó, abaixo de 2.500, 2.000, comece a desconfiar. Comece a desconfiar muito. Claro, salvo o seguinte, quando não tem que fazer um memorial descritivo para alterar a matrícula, daí tu pode praticar um valor mais baixo, tá? Mas assim, nada na topografia vai ser abaixo de R$ 1.500, né, que eu estou balizando mais ou menos pelo salário mínimo. Por quê? Os instrumentos, quando tu vai comprar um instrumento periférico, qualquer pedaço aí de bastão é a partir de 1.000. Qualquer tripé é quase 1.000. Qualquer peça, qualquer componente que tu vai fazer uma manutenção do teu equipamento é a partir de 1.000. E aí tu vai cobrar pela topografia que tu faz. Arriscando teu carro, que deprecia em 5 anos. Se tu tem carro zero, saiba que ele em 5 anos ele deprecia totalmente. Então pega ali, acho que é 60 meses, né? Em 60 meses o teu carro ele virou sucata, teoricamente. Eu uso um carro de 12 anos atrás, tá? Então ele já depreciou 2 vezes. O valor que ele tem na FIP já não existe. Eu troquei de carro? Não. Eu continuei com o mesmo carro, faço manutenções nele, porque eu preciso investir em equipamento para entregar o melhor pro cliente. Mas vocês acham que eu não gostaria de ter trocado de carro? Claro que sim. Mas não para encher os olhos do cliente. Não, para que eu tenha menos manutenção no carro. E também porque é uma questão de conforto.
Mas eu estou priorizando o quê? As ferramentas. Um PC para processamento bom, drone, receptores, estação total. Aí quando a minha estação ela não compete ao que eu tenho que entregar para o cliente, eu vou lá e chamo alguém que tenha. Então tudo isso compõe o valor. Então, prezados aí da área, né, e clientes, entendam, a topografia ela tem um valor alto, mas compete a responsabilidade técnica que o profissional vai te gerar. E outra, nunca minta para o topógrafo. Sempre venha com a melhor informação possível para ele, porque ele é o primeiro profissional que vai te ajudar. Ele é o balizador de tudo, ele é o cara que gera insumos, às vezes, para uma perícia judicial. Quando um advogado é incumbido de resolver o teu problema ali de uma sobreposição de área, tu está desconfiado que o vizinho posicionou o muro de maneira errada. A primeira pessoa que ele vai mencionar, tu precisa de alguém que meça a tua área. E aí quem tu vai chamar? Tu vai chamar o profissional que não tem credencial, que o equipamento dele, tu não sabe se ele aferiu ou não, ele tá com o equipamento que já é, vamos dizer assim, ultrapassado, mas às vezes ultrapassado com manutenção em dia tá ok. O problema é quando é ultrapassado, a manutenção não tá em dia e a pessoa também não sabe manusear muito bem. A gente vê erro grotesco, às vezes, na hora de alimentar as informações em software, que o pessoal vai lá e aumenta a tolerância e depois não fecha os ângulos internos. Eu sei que para o cliente, agora que eu falei, é grego, mas para o profissional da área, entendam isso. Tá? Então, assim, ó, balizem os valores de vocês pelo salário mínimo, balizem os valores de vocês pela depreciação do veículo, balizem os valores de vocês pela depreciação do equipamento também. Pensem na máquina que vocês vão ter que trocar peças, né, de hardware. Hardware é a troca de peças. A cada 2 ou 3 anos tem que trocar as coisas do computador. A cada ano ou a cada semestre, teu equipamento, se é uma estação total, tem que passar por aferição. Depende da quantidade de demanda que tem. O pessoal do GNSS, pensa, em 5 anos o teu equipamento ele deprecia. Ele perde valor pra caramba, então às vezes tem que pensar já no equipamento novo. Então assim, tem regiões onde o preço vai ter que ser muito baixo, talvez, por causa do público. Aí tu vai ter que aumentar a tua demanda de trabalho. Agora, pensa o seguinte, se tudo no mercado está subindo de valor e um telefone hoje custa 15 mil reais, por que o teu preço vai custar troco de pinga? Por que o teu preço vai custar 500, 600? Não é justo com a categoria, não é justo com as tuas horas de trabalho, com a tua responsabilidade técnica e outra, o cliente. O que tu vai entregar para o cliente? E clientes, pensem o seguinte, tem gente precificando o valor da topografia. Ah, porque o fulaninho lá cobrava tanto. Mas que equipamento o fulaninho usa? O que o fulaninho entrega? O fulaninho, a hora que tu colocar o muro da tua casa na posição errada, ele vai se comprometer a te ajudar a pagar a indenização. E aí agora vem o arremate final desse vídeo. O seguinte, se 2.000 por uma topografia, 2.500 é caro por uma topografia, eu tô aqui, né, chutando valores. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos. Se esse valor tá ruim, pensa o seguinte, tu já parou para calcular quanto é o preço de um litígio de um muro posicionado errado? Dependendo de quantos metros quadrados tu invadiu da área do teu vizinho? Isso em área urbana. Na área rural nem vou falar nada. A área rural é outra pegada, mas eu tô falando de área urbana, que é o maior número de pessoas que estão na malha urbana. Pensa o seguinte, se 2, se 4 mil, não sei, o valor praticado na região tá caro para vocês, pensa o seguinte, um litígio pode custar 5, 10 vezes mais do que isso. Pode custar um carro zero, pode custar 1/3 do valor de um apartamento ou de uma casa na área urbana. E 1/3 vocês sabem, né? Hoje não se compra mais casa de 100 e poucos mil. Estamos em 2023. Então é o seguinte, a responsabilidade técnica compete ao valor. Não vá pelo mais barato. Pelo contrário, vá no mais caro se tu puder. E só converse com ele assim. Hoje tem máquinas de cartão de crédito aí onde tu consegue passar o link para a pessoa pelo celular. A pessoa vai lá e parcela em 12 vezes. Se o cliente pode comprar um celular de 4 mil a cada 2 anos, ou os clientes que pagam 14 mil no celular, ele pode pagar 2, 3, 4, 5, 10 mil por uma topografia. Não tenha dúvida. Porque a topografia vai corresponder àquela área para o resto da vida de vocês. Tá? É isso. Pensem nisso aí.